Guten Tag, liebe Leute. Guten Tag! E hoje um vídeo especial. Nós estamos aqui na cidade de Wittenberg. E esse vídeo espera contar para vocês um pouquinho da história de Martinho Lutero, da Reforma e a importância dessa cidade em particular para a Reforma Protestante. Afinal, nesse dia 31 de outubro é o dia da Reforma. Então vem com a gente, cola aí e vamos aprender um pouquinho de história hoje aqui. E já aproveita aí, se inscreva no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilha com os amigos, incentiva a gente aí a continuar produzindo vídeo para vocês. E bora lá com a gente conhecer um pouquinho de Wittenberg e a história de Martinho Lutero. E o nosso tour por Wittenberg começa aqui na Igreja do Castelo, ou Kirchenschloss. Foi nessa igreja, em 31 de outubro de 1517, que Martinho Lutero afixou as suas 95 teses. E foi a abertura da disputa aberta de Martinho Lutero com a Igreja Católica. Então essa é a data em que se celebra oficialmente o nascimento do protestantismo e da Igreja Luterana. Wittenberg é uma cidade de 48 mil habitantes no estado de Sachsen-Anhalt, ou Alta Saxônia, estado vizinho da Saxônia, onde a gente vive. E essa cidade tem, obviamente, como seu maior expoente, a pessoa mais importante da sua história, a figura de Martinho Lutero. Não à toa, o nome oficial da cidade é Lutherstadt Wittenberg, ou seja, a cidade de Lutero. Wittenberg é a cidade de Lutero. No nome oficial da cidade é isso que você vai encontrar. Mas, afinal, por que Lutero é tão importante e por que Lutero também é uma figura tão controversa? Alguns detalhes da história dele que não se contam por aí, você vai descobrir hoje com a gente nesse vídeo. Então fica até o final para descobrir o que guarda de controverso aí também nas ideias, na vida, na obra de Martinho Lutero. Estamos agora bem no centro de Wittenberg, inclusive deve estar dando para ouvir os sinos aí aos fundos. E uma curiosidade interessante, se vocês repararem aqui do meu lado, está passando um canal, é uma corrente de água, um canal de água. E uma curiosidade bem interessante sobre isso é que muitas cidades daqui têm esses canais. Porque na Idade Média a maioria das construções eram de madeira, então o risco de incêndios era muito alto. Então o que as cidades faziam? Elas canalizavam uma água passando pelo centro da cidade para ter uma água canalizada, mas também para facilitar em situações de incêndio, para facilitar para poder apagar esses incêndios. E bem no centro aqui da praça, da Marktplatz, você tem essa esfera modernosa e ela tem um QR Code. Então você usa seu smartphone, aponta para o QR Code aqui e vai abrir um aplicativo que vai contar a história toda de Martinho Lutero, da cidade, enfim, em ordem cronológica. É bem interessante, para quem gosta dessas modernidades, Então você vem numa cidade antiga como essa e se depara com isso aí. Então, fica a dica aí para quem estiver passando e não tem muita paciência para ouvir guias humanos,
e para percorrer todos os lugares você encontra tudo isso aqui no teu smartphone. Bom, aqui também bem ao centro da Marktplatz você tem as duas figuras, duas estátuas. Aqui à minha esquerda Martinho Lutero e à minha direita Philippe Melanchthon. E é interessante, né? Porque a figura de Martinho Lutero ela se tornou tão grande, tão importante, né? Que ela domina praticamente a história da Reforma Protestante, né? E a gente esquece muitas vezes da importância de Melanchthon também nesse processo, né? Então, além de amigo pessoal de Martinho Lutero, ele também é um dos grandes pensadores, um dos grandes aliados que, junto com Lutero, vai desenvolver todas as teorias e toda a batalha pela fundação da nova igreja, pelo rompimento com as ordens do Papa da época, né? E as tradições da antiga Igreja Católica. E aqui, coladinho na Marktplatz, está a Igreja de Santa Maria, onde Martinho Lutero pregava com muita frequência na época, né? Também do ladinho, aqui no meu lado direito, vocês vão ver esse prédio menorzinho. Hoje é a Capela do Silêncio, mas ela serviu como capela mortuária até lá pelos idos dos anos 1500, mais ou menos. Martinho Lutero nasceu numa cidade chamada Eisleben, aqui no estado de Sachsen-Anhalt também. Não é muito longe daqui. E apesar de ter nascido numa cidade pequena e seu pai ser de origem do campo, não se pode afirmar que a família de Martinho Lutero era pobre. O pai de Martinho Lutero, ele mudou de cidade algumas vezes e ele administrava algumas minas de cobre na região. Isso possibilitou que a família de Lutero permitisse que ele estudasse, que pagasse os seus estudos, né? A gente tem que lembrar e situar historicamente, nós estamos falando lá do ano 1483, em que ele nasce, né? E ele vai estudar ali até perto dos anos 1500, nós estamos falando da Idade Média, então um período em que o acesso ao estudo, à escrita, né, às letras, era algo só para as famílias nobres ou para quem tivesse muitas posses, muito dinheiro, né? Então ele teve essa sorte, a sua família propiciou, o pai dele, apesar da origem humilde, prosperou, né? Então tinha dinheiro suficiente e queria um futuro diferente para o filho, ele queria que o filho fosse alguém bem formado e que se tornasse um funcionário público. Portanto, Martinho Lutero ele foi enviado para Magdeburg, onde ele estudou, fez seus primeiros estudos e posteriormente ele vai frequentar a universidade em Erfurt. Se você voltar no nosso vídeo de Erfurt, a gente conta um pouquinho sobre isso. Então é em Erfurt que ele vai se formar na faculdade e, curiosamente, esse período em que ele está em Erfurt, na universidade, ele tocava alaúde e ele ganhou o apelido de O Filósofo. Então, entre os seus colegas de faculdade e o pessoal que frequentava a universidade, ele era chamado de O Filósofo já na época. Ele é lá e também nesse período em que ele está em Erfurt, que ele faz uma viagem até a casa dos pais, para visitar os pais, e no caminho acontece uma grande tempestade, com muitos raios, e isso impacta muito Martinho Lutero. Ele teme pela vida e no auge da aflição, ele clama por ajuda divina e faz uma promessa, que se ele sair vivo da tempestade, ele se tornaria um monge. Como obviamente ele não morreu naquela tempestade, ele cumpriu sua promessa. Depois de concluídos os estudos, ele abandona o doutorado que ele estava fazendo e se interna num mosteiro, vai virar um monge.
No mosteiro, Martim Lutero ele demonstrou ter uma fé muito forte, inabalável. E ele se dedicou muito à privação, à reflexão. Então ele passava muitas e muitas horas do dia imerso, recluso em seus pensamentos, em suas reflexões. Também nesse período ele também praticou muito a autoflagelação. Então ele se sentia, Martim Lutero se sentia um extremo pecador e buscava expiar os seus pecados, mas quanto mais meditava, quanto mais se autoflagelava, quanto mais sozinho ficava, né, mais essa aflição e esse sentimento de pecado o atormentava. Ao ponto de que seu superior no mosteiro, percebendo que estava exagerado e que o caminho que Lutero seguia era perigoso, deu-lhe uma ordem, obrigou-o a seguir carreira acadêmica, retornou ele à universidade. Foi onde Martim Lutero foi estudar teologia e se tornou um doutor em teologia, né? Um doutor na Bíblia, né? Um professor de teologia. E aí é que começa a história dele com Wittenberg, porque ele vem para Wittenberg para lecionar na Universidade de Wittenberg, ele vem para lecionar teologia aqui na cidade. E quando ele se torna um monge, quando ele é efetivado, quando ele se ordena o clérigo, ele também fica responsável por 11 mosteiros aqui da região. Então ele adquire uma importância interessante na igreja, um cargo interessante, porque ele tinha bastante responsabilidade, 11 mosteiros sob sua direção, e era professor de teologia aqui na cidade de Wittenberg. Além de professor na Universidade de Wittenberg, Lutero também atuou como pregador e confessor na Igreja de Santa Maria, aqui na Marktplatz, e também na Igreja do Castelo, também conhecida como a Igreja de Todos os Santos, uma igreja que abrigava muitas relíquias compradas, adquiridas por Frederico III, príncipe eleitor da Saxônia, que mais tarde viria a ser o grande protetor de Martim Lutero. Mas foi nesse período que Martim Lutero começou a adquirir um certo desconforto com a Igreja Católica, porque coincide com um período em que o Papa Leão X, através de uma bula papal, instituiu a prática das indulgências. O objetivo da Igreja era fazer uma grande reforma lá em Roma, na igreja de São Pedro, na Basílica de São Pedro, mas para isso precisava levantar fundos. Então o Papa instituiu que a possibilidade das pessoas adquirirem, comprarem a graça ou a salvação ou até o perdão dos seus pecados mediante uma oferta para a construção da igreja, a construção da basílica lá em Roma. E aqui para a Alemanha e para essa região foi nomeado um monge específico para fazer a peregrinação entre as cidades e ofertar as indulgências. E aqui nessa região, a pessoa encarregada, que me fugiu o nome agora, me perdoem, mas ela exagerou um pouco na dose, né? E ofertava, de fato, uma salvação perene e definitiva. Algo como, você doa para a construção da Basílica de São Pedro e você tem a tua entrada garantida para o céu. É essa ideia que foi passada aqui na região. Há alguns questionamentos se era essa de fato a intenção da bula papal e se foi assim que a igreja como um todo atuou, mas foi assim que foi interpretado aqui na região e isso chocou profundamente Martim Lutero. E foi a partir daí que ele começa o seu trabalho de contestação dessa prática das indulgências. As 95 teses que ele fixou na porta da igreja do castelo, né, elas giram em torno disso, em torno do que é o entendimento dele sobre o pecado e sobre a salvação, como se adquiria salvação, né, e Lutero tinha um entendimento muito claro de que a salvação era algo gratuito, oferecido por Deus, e que nenhum dinheiro poderia comprar essa graça. E também, aos poucos, já começa a surgir nas 95 teses um questionamento da autoridade do Papa, porque como Lutero entendia que a salvação e
a absolvição dos pecados era uma graça gratuita, né, um presente divino, e portanto não podia ser comprado com dinheiro, também o Papa não teria autoridade para instituir algo desse jeito, né? Embora, né, a tese da doutrina papal era de que o Papa, sucessor de Pedro, teria recebido as chaves do céu, né? A menção bíblica, né, de que a São Pedro, Jesus teria confiado as chaves das portas do céu, e portanto o Papa, como sucessor do Pedro, também seria o proprietário dessas chaves e portanto teria autoridade para abri-las a quem ele quisesse. Então esse questionamento Lutero começa a fazer, e ele nega frontalmente então a autoridade papal, algo que dentro da igreja, né, é inquestionável. Para se compreender todo o processo também que culminou no rompimento com a Igreja Católica e na fundação da Igreja Protestante ou Igreja Luterana, precisamos também levar em conta a situação política aqui da região. Vamos lembrar que nós estamos falando dos anos 1500, na época que ainda existia o Sacro Império Romano-Germânico. E em 1517, Lutero vai pregar as suas 95 teses na porta da igreja. Um ano após, em 1518, foi aberto um processo na Igreja Católica, um processo contra Martinho Lutero para apurar aí a sua suposta heresia. E a gente sabe onde esses processos normalmente iam acabar, né? Várias pessoas antes dele já haviam sido queimadas aí pelo Tribunal da Inquisição. Só que, coincidentemente, aberto o processo lá em junho de 1518, logo em seguida adoece e morre o imperador Maximiliano I. E o desejo do imperador era que Carlos viesse a ser o novo rei, Carlos que veio a ser o Carlos V. A posse do novo rei só aconteceu em 1519. E, portanto, o processo do Lutero ele ficou travado, ele ficou uns 2 anos travado sem dar prosseguimento. Esse é um período importante porque uma parte da nobreza aqui na Alemanha, e particularmente o príncipe eleitor aqui da Saxônia, era de um time que não tinha total concordância com a posse do novo rei. Então foi uma posse um pouco questionada, havia uma divisão na nobreza dentro do reino. E não à toa, então, veio muito bem a calhar as teses e a postura do Martinho Lutero, porque tradicionalmente todos os reis, todos os imperadores do Sacro Império Romano-Germânico foram coroados pelo Papa. Carlos V, que tomou posse em 1519, foi o último imperador do Império a ser coroado pelo Papa, né? Então há também aí um fio que vai nos levar, dentro da história, à dissolução do próprio Império Sacro-Romano-Germânico, né? Com o questionamento à Igreja, com o rompimento dessa unidade que existia e que ligava o Estado umbilicalmente com a Igreja Católica Romana. Mas como assim as ideias de um simples monge no interior da Alemanha abalaram completamente o Império e a Igreja Católica? Ocorre que, logo após a publicação das 95 teses, essas 95 teses de Lutero foram traduzidas para o alemão e imensamente copiadas e impressas. A imprensa ela cumpriu um papel fundamental nesse processo. Na época, e imaginem só, que loucura, lá em 1517, final de 1517 para 1518, durou apenas 2 semanas para que as teses de Lutero fossem distribuídas por toda a Alemanha. E ao cabo de 2 meses elas estavam distribuídas em toda a Europa. Então isso foi um choque brutal, né, para o Império e para a Igreja Católica. O Papa obviamente não hesitou e de imediato reagiu. No primeiro momento a intenção do Papa era excomungar e perseguir Lutero, né, levar a cabo o processo, mas
o empecilho era a relação do Papa com Frederico III, príncipe eleitor da Saxônia, que era muito respeitado pelo Papa. Frederico III é chamado de Frederico o Sábio, e ele tinha uma importância vital. Lembrando que a Saxônia, na época, era muito maior do que é hoje. Ela englobava, além da Saxônia, da atual Saxônia, Sachsen-Anhalt, também Alta Saxônia, a Turíngia, era um estado muito maior. E esse príncipe eleitor, portanto, ele detinha um poder político importante dentro do império e também dentro da igreja. Então, por temor do rompimento com a relação com Frederico o Sábio, é que o Papa preferiu agir com prudência e fez várias tentativas de reatar com Lutero, permitindo-lhe vir a público e desmentir sua obra ou retirar a sua obra, se retratar. Ele foi convidado, inclusive, pelo Papa pessoalmente a ir até Roma para uma audiência papal, em que ele teria oportunidade de se retratar e retirar os seus escritos. Martinho Lutero não o fez, alegou ao Papa problemas de saúde e sugeriu que o Papa fizesse então uma audiência dentro da própria Alemanha, que ele não poderia viajar, Lutero não poderia viajar por causa da saúde. Carlos V, que assumiu o trono em 1521, inaugurou o parlamento, que foi chamado de Dieta, e a Dieta de Worms, foi onde foi inaugurado o parlamento, foi aberto o parlamento. E Martinho Lutero foi convocado para participar e se explicar diante do parlamento, diante da Dieta de Worms. Martinho Lutero foi até Worms no dia 16 de abril de 1521, mas ele só foi porque o próprio imperador garantiu um salvo-conduto, ou seja, Martinho Lutero estaria protegido na sua viagem até Worms e teria então, portanto, a sua inviolabilidade garantida por decreto do imperador. Martinho Lutero se apresentou e durante 2 dias, dia 17 e 18, ele participou do evento lá na cidade de Worms. No primeiro dia, ele foi confrontado com as suas obras, que estavam expostas sobre uma mesa, e foi feita uma pergunta muito direta a Lutero. Você assume as obras que estão aqui sobre essa mesa, reconhece como suas e assume elas, ou você rejeita as obras que aqui estão? Martinho Lutero não respondeu no primeiro dia. Ele pediu um tempo para pensar, se recolheu aos seus aposentos e no dia seguinte, nesse período, ele conversou com Frederico III, conversou com vários aliados que ele tinha dentro da nobreza e dentro da igreja também, já da época, e no dia seguinte ele voltou com a resposta e disse que ele não poderia retirar, porque ele não reconhecia a autoridade de ninguém que estava ali. E que se tivesse alguém capaz de julgá-lo, esse alguém era o próprio Deus. Então ele confiava no julgamento divino e ele encerra, inclusive, seu discurso dizendo que Deus me ajude, ou que Deus me julgue. E assim encerrou a participação de Lutero. Lutero voltou a se recolher aos seus aposentos e nos próximos 2 dias houveram imensos debates fechados entre o imperador e seus conselheiros para decidir o que fazer com Lutero. E reparem, como já tinha uma situação complicada, porque se fosse qualquer outro, ele teria sido preso e levado à condenação imediatamente. Mas sempre havia esse pudor por causa de Frederico III. Ninguém queria, na verdade, era romper as relações com Frederico III, que era do qual Lutero era protegido. Lutero sai às escondidas antes do veredito, porque o veredito que sai ele foi duro, porque declarou Martinho Lutero um herege e, portanto, alguém que deveria ser preso e condenado. E o império, não só a igreja, mas o império rechaçava a figura de Martinho Lutero. Antes de sair a publicação do decreto, Martinho Lutero já se colocou em movimento. Ele saiu às escondidas de Worms. E no caminho ele foi sequestrado. Sim, um bando de homens encapuzados abordou a carruagem que ele viajava, sequestrou Martinho Lutero e levou ele às escondidas para um castelo, onde ele ficou recluso e escondido durante 2 anos. Na verdade, quem orquestrou o sequestro
de Lutero foi o próprio Frederico III. Eram homens a seu mando que realizaram esse sequestro para colocar Martinho Lutero a salvo, na verdade. E nos 2 anos seguintes, enquanto ele estava recluso nesse castelo, foi o período que Martinho Lutero trabalhou incessantemente, produzindo vários textos, e uma das coisas mais importantes para a história, né, da Alemanha, do protestantismo, mas também da própria Igreja Católica, porque foi aí que ele fez a tradução da Bíblia para o alemão, né, do Novo Testamento para o alemão. Martinho Lutero, ele havia aprendido grego ainda lá no período do mosteiro, e ele usou esse conhecimento para fazer a transcrição diretamente dos originais gregos para o alemão, e isso foi um marco, né, para toda a história, porque pela primeira vez um povo poderia ler, fora a Roma, obviamente, poderia ler a Bíblia na sua própria língua. Esse foi um marco bastante substancial. Mas vai demorar aí 2 anos até que se criam as condições de Martinho Lutero retornar a Wittenberg, quando já havia, né, dentro de toda a igreja aqui na região, um estado revolucionário, em que dezenas ou centenas de monges, também de freiras e também na própria sociedade, né, principalmente os camponeses, se punham em movimento para romper com a Igreja Católica. Por parte dos camponeses também um movimento forte para romper com a nobreza, né? Então as ideias de Martinho Lutero, elas provocaram uma comoção tamanha na sociedade que elas impulsionaram uma verdadeira revolução, né, que teve como foco a igreja, mas também a nobreza. Lembrem que na época a igreja e Estado eram indissociáveis, né? Então a revolta contra um era a revolta contra ambos. E Martinho Lutero teve que sair do exílio, inclusive para salvar o sistema da época, né? Porque ele tinha um acordo com a nobreza, né? Com Frederico III e seus aliados. E a revolta dos camponeses era uma ameaça a esses nobres. Martinho Lutero saiu do exílio justamente para dialogar com o seu grupo, com os seus monges, com os seus seguidores, e tentar conter essa revolta dos camponeses, porque não interessava a Martinho Lutero questionar a ordem vigente. Inclusive, ele tem vários textos defendendo a submissão à autoridade do Estado, né? O que ele queria era a separação entre a igreja e o Estado, mas em nenhum momento o questionamento à autoridade dos nobres. Então, ele queria que as coisas continuassem como estão, né? E essa foi uma dura batalha que ele travou com os seus seguidores, né, a ponto de a posição dele ser majoritária, né, e obviamente com a ajuda militar dos nobres eles conseguirem sufocar as revoltas camponesas. Mas aí o estado em que as coisas andavam já era um caminho sem volta, né? E se num primeiro momento não era a intenção de Martinho Lutero fundar uma nova igreja, ele sempre deixou muito claro que ele queria era reformar a Igreja Católica. Ele queria mudar, transformar a própria igreja em que ele estava inserido. Mas o caminho, o percurso levou inevitavelmente ao rompimento, e aí a fundação do luteranismo, né? Então Lutero ele cria toda uma série de novos dogmas, de novas regras para a igreja. Ele modifica o culto, ele modifica uma série de posições para os seus seguidores, inclusive a revogação do celibato, né? O que leva ele próprio a casar com uma ex-freira, a Catarina von Bora, que tem origem nobre. Ela é de família nobre, e ela é uma entre 12 freiras que Martinho Lutero e seus amigos auxiliaram na sua fuga do mosteiro em que elas estavam enclausuradas. E depois da fuga, Martinho Lutero, 2 anos depois, casa com Catarina de Bora, e alguns de seus amigos também casam com outras freiras. Então inicia-se também uma nova postura na vida clerical e na vida particular dos adeptos da igreja de Martinho Lutero. Nós estamos aqui no alto da torre do castelo, que fica na Schlosskirche, e aos fundos dá para ver a igreja de Santa Maria. Essa imagem lindíssima aqui do alto. É uma pernada, são muitos degraus, mas vale a pena.
você visitar um monumento, um prédio histórico aqui na Europa, não seja essa pessoa. Está vendo quanta gente procura gravar o seu nome, a sua passagem aqui? Não seja esse idiota, por favor. Bom, eu disse lá no começo que há uma parte controversa na história de Martinho Lutero. E é a ela que eu quero me reportar agora. Nos últimos anos da sua vida, mais precisamente em 1543, 3 anos antes da sua morte, Martinho Lutero escreveu um texto para lá de controverso, para lá de polêmico. O texto chama-se Von den Juden und ihren Lügen, que numa tradução ao português seria algo como sobre os judeus e suas mentiras. E nesse texto, Martinho Lutero pega muito pesado com os judeus, ao ponto de afirmar que os judeus deixaram de ser o povo santo de Deus e passaram a ser o povo do diabo. No texto, ele incentiva as pessoas a proibirem as manifestações religiosas dos judeus, a proibição aos rabinos de pregar, a destruição dos materiais e das sinagogas, dos escritos sagrados judeus, e também ele defende que os judeus sejam expropriados de seus pertences, propriedades, joias, dinheiro, casas, enfim, e a expulsão definitiva de todo o reino, de toda a região. É um texto raivoso, escrito por Lutero, e que foi levado a cabo aqui na região, em muitos estados aqui da Saxônia e no entorno. Isso levou a uma perseguição brutal dos judeus já naquela época, né, com literalmente a expulsão desse povo daqui. Não à toa, muito mais tarde, Adolf Hitler, em seu livro Mein Kampf, ele faz uma citação ao Lutero, uma citação elogiosa, se referindo ao Lutero como um dos 3 maiores nomes da história da Alemanha. E, obviamente, né, ele faz relação justamente com essa defesa antissemita, né, que o Martinho Lutero, infelizmente, adotou. Essa é uma parte que não sei se mancha um pouco a história de Lutero ou não, porque eu acho que, ao fim e ao cabo, nós temos que lembrar da grande contribuição para a história da humanidade deixada por Lutero. E eu acho que isso cobre qualquer outro erro, qualquer outra mácula que ele possa ter tido, né? Vamos lembrar que Martinho Lutero é um ser humano, uma pessoa, né? E agora, o que ele deixou de contribuição com não é só a fundação da nova igreja, a fundação do luteranismo, mas ele obriga a própria Igreja Católica a se reformular, né? Que o movimento que vem logo após a Igreja Protestante é a contra-reforma da Igreja Católica. Inclusive, a pessoa que foi encarregada para fazer a cobrança das indulgências aqui na Alemanha, ela foi punida pela Igreja Católica logo em seguida. E houve a abolição dessa prática para todo sempre dentro da Igreja, né? A Igreja Católica ela teve que se reinventar, né, graças ou devido a esse esforço, essa luta empreendida por Martinho Lutero, Melanchthon, e obviamente em outros países da Europa tiveram outros grandes reformadores aqui que são importantes nesse contexto. A tradução da Bíblia para o alemão é um marco importantíssimo também para a história da humanidade. Como eu disse, é a primeira vez que um povo consegue ler a Bíblia na sua própria língua. Mas mais do que isso, para a própria Alemanha, ela representa um marco, segundo muitos historiadores, da unificação do próprio idioma alemão. O idioma alemão era muito variado e, apesar de existirem diversos dialetos ainda hoje, mas o alemão, como a gente conhece, ele tem aí uma grande contribuição de Martinho Lutero, porque são os seus escritos e particularmente a sua tradução da Bíblia que dão a base da formação do Hochdeutsch, né, ou do alemão moderno como a gente tem hoje. Então, essa grandiosidade da figura de Martinho Lutero, né, do meu ponto de vista, do meu humilde ponto de vista, ele supera qualquer erro, qualquer controvérsia que ele possa ter tido ao longo da sua vida. Então, nesse feriado do dia da reforma, né, a gente deseja aí que todo mundo reflita um pouco sobre isso, independente da religião que você frequenta, que você participe, enfim, mas isso, né, da nossa relação com o divino e do quanto, né, nas palavras de Lutero,
o quanto, em quem a gente tem que depositar a confiança na verdadeira autoridade. Quem que detém verdadeira autoridade? Né? Nos dias de hoje, com tanta gente, né, se vendendo aí como legítimos representantes do Deus vivo aqui na Terra, inclusive ao ponto de arvorar o direito de cobrar fortunas, cobrar dinheiro, ou prometer salvações, prometer milagres escabrosos, né? Eu gosto de lembrar da figura de Martinho Lutero, lá na Dieta de Worms, quando ele diz que ele não reconhece nenhuma autoridade sobre a terra, que a autoridade direta e quem vai julgá-lo é somente a figura de Deus. Deus me salve, né? Deus me ajude, Deus me julgue. Também, só para encerrar, é importante destacar que essa divisão das igrejas ainda é muito forte aqui na Alemanha, né? Tanto é que o feriado do dia 31 ele só é celebrado em 9 dos estados da Alemanha. Né? Todos os estados do sul, que são majoritariamente católicos, eles não têm feriado no dia da Reforma Protestante. Né? Uma pena, porque eu acho que deveria ser uma data importante no mundo inteiro para a gente refletir sobre todas essas questões envolvendo aí a igreja, a nossa espiritualidade e a nossa própria relação com o divino, seja ele da forma como você acredita ou como você interpreta. Gente, um grande abraço, obrigado por acompanhar a gente, obrigado por curtir essa história até o final. E esse foi o nosso tour aqui por Wittenberg, né? A gente acabou por não mostrar muito da cidade de Wittenberg. Na verdade, é uma cidade pequena, então o principal aqui do centro da cidade a gente mostrou para vocês. Mas o nosso objetivo mesmo era, como está se aproximando agora, 31 de outubro, era gravar sobre a história de Martinho Lutero, sobre essa divisão que houve, né, na Igreja Católica, o surgimento da Igreja Luterana, enfim. E mais uma vez, né, não se esqueça de já se inscrever no canal, deixar o seu joinha, fazer o seu comentário aí, compartilhar com os amigos e seguir acompanhando a gente aí nos próximos passeios aí que a gente fizer. Um abração e até o próximo vídeo. Tschüss, Leute.